A guerra que terminou enquanto um homem orava. Imagine acordar de manhã, subir nas muralhas da sua cidade esperando ver o exército inimigo pronto para atacar. E em vez disso, ver 185 mil soldados mortos. Ninguém ouviu o som da batalha. Não houve grito, não houve espada levantada, não houve estratégia humana. Foi uma guerra que terminou enquanto um homem orava. E o detalhe mais perturbador dessa história é o que ela revela sobre as batalhas que você está enfrentando hoje. Naquela noite, Jerusalém não estava cercada apenas por um exército. Estava cercada pelo limite humano. Os assírios eram a força militar mais temida do mundo antigo. Cruéis, eficientes, esmagadores. Do lado de dentro das muralhas, um povo com medo. Do lado de fora, um exército que tinha destruído nações inteiras. Ninguém conseguia imaginar um final feliz para essa história. Mas existe um detalhe que muda tudo. O rei de Jerusalém não respondeu à ameaça apenas com espada. Ele respondeu com oração. E o que aconteceu naquela noite é tão chocante que até hoje incomoda teólogos, céticos e espiritualizados superficiais. Porque nesse capítulo, Deus não apenas fortalece alguém para lutar, ele entra na batalha em pessoa. O que acontece quando Deus decide lutar, enquanto o homem decide se render? Para entender essa noite, precisamos entender o império que cercava Jerusalém. A Assíria, séculos antes de Cristo, era um monstro político e militar. Suas campanhas eram marcadas por terror psicológico. Impiedosos, impuros, implacáveis. Reis assírios registravam em pedras e relevos, corpos empilhados, cidades queimadas, reis humilhados publicamente. Eles já tinham destruído o reino do norte, Israel, e agora ameaçavam Judá, o reino do sul. Ezequias, um rei que tentou fazer reformas espirituais, se vê diante de uma carta de ameaça enviada por Senaqueribe, rei da Assíria. A mensagem era clara: ninguém resistiu a nós, vocês não serão os primeiros. Nem os deuses das outras nações tinham sido capazes de impedir a Assíria. A cena é quase cinematográfica. De um lado, o poder humano máximo. Do outro, uma cidade cercada, com um rei temente a Deus, tentando não desmoronar por dentro. Aqui, o texto bíblico expõe algo que nós também vivemos, a sensação de estar cercado por algo muito maior do que nós. O que Ezequias faz com aquela carta de ameaça é teologicamente profundo e psicologicamente revolucionário. Ele poderia ter reunido estrategistas, reforçado as muralhas, negociado politicamente. Ele faz algo diferente. Ele entra no templo, leva a carta, estende diante de Deus e ora. É como se ele dissesse: Senhor, está aqui a ameaça, está aqui a humilhação, está aqui o medo do meu povo, a minha reputação, o futuro da cidade. Eu não vou fingir que dou conta disso. Eu coloco tudo nas tuas mãos. Isso não é fuga da realidade. Isso é a forma mais radical de encarar a realidade, reconhecendo que há batalhas que humanamente não podem ser vencidas. Seu texto resume isso com perfeição. Há batalhas que o ser humano não vence lutando, vence se rendendo a Deus. Aqui, a psicologia da fé aparece de um jeito brutal. Não é sobre negar o medo, é sobre decidir onde o medo será colocado. Ezequias não esconde o medo, ele entrega. E enquanto a cidade espera o amanhecer com ansiedade, algo invisível já está em movimento. A Bíblia descreve o desfecho com uma simplicidade que contrasta com a brutalidade do que aconteceu. Naquela noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Uma frase, e um exército inteiro destruído, sem catapultas, sem contra-ataque, sem plano de fuga.
Deus não apenas ajudou Jerusalém, ele interveio diretamente. Isso revela uma camada profunda da teologia bíblica. Existem momentos em que Deus não te fortalece para lutar. Ele luta no seu lugar. Quando o povo acorda, o texto diz que eles veem algo assustador. O campo inimigo transformado em cemitério. A noite que poderia ter sido a última noite de Jerusalém se tornou a noite em que Deus assinou um livramento silencioso. O que você escreveu carrega o coração desse texto. Existem guerras que terminam enquanto você ora. Existem livramentos que acontecem enquanto você descansa. Essa é a revelação progressiva. A oração não é apenas um ritual. É um convite para que o céu entre em batalhas que você não consegue vencer com as mãos. Mas existe algo ainda mais desconcertante no que essa noite diz sobre orgulho, poder e humilhação. A noite em que Deus lutou também foi a noite em que a soberba da Assíria foi humilhada. Os discursos de Senaqueribe diziam basicamente: nenhum Deus conseguiu impedir nossa mão. O Deus de vocês não será diferente. O que acontece naquela noite é uma resposta teológica, não apenas militar. Deus não estava defendendo apenas Jerusalém, estava defendendo o seu nome. Ezequias, em sua oração, apela exatamente para isso. Ele não diz apenas: livra-nos porque estamos com medo. Ele diz algo como: livra-nos para que todos saibam que só tu és Deus. O clímax dessa história é este: Deus luta por aqueles que se rendem não apenas na dor, mas também na intenção. E de forma silenciosa, ele derruba um império que zombava da sua glória. A mensagem é brutalmente clara. Há batalhas que Deus permite para revelar a fragilidade da força humana. Há livramentos que ele realiza para revelar a grandeza da sua própria glória. Naquela noite, a Assíria descobriu que não existe exército suficientemente grande para enfrentar um Deus que decidiu lutar. E o que essa noite antiga tem a ver com você, agora? Talvez hoje não haja um exército com armas cercando a sua casa, mas existem cerco de dívidas, diagnósticos, crises emocionais, medos que você não sabe mais como administrar. Existem cartas de ameaça que não são de papel, mas de mensagens, laudos, notificações, palavras que te disseram que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem saída. E como naquela noite, existe um limite humano que você já alcançou. A pergunta é: o que você está fazendo com essas cartas? Guardando? Reclamando? Negociando apenas no nível humano? Ou você já teve a coragem de fazer o que Ezequias fez? Entrar na presença de Deus, estender tudo diante dele e dizer: eu não dou conta. Se o Senhor não intervir, acabou. Você escreveu algo que sintetiza isso. Existem momentos em que Deus não fortalece você para lutar. Ele luta por você. Talvez essa batalha não seja para provar sua força, mas para revelar a força dele. Talvez Deus esteja esperando menos estratégia e mais rendição. Na manhã seguinte, Jerusalém acordou com uma visão que ninguém teria coragem de imaginar. O que era ameaça tinha se tornado silêncio. Onde havia soberba, agora havia queda. Onde parecia haver fim, Deus escreveu continuidade. A noite em que Deus lutou não é apenas um registro histórico, é um convite pessoal. Pare de tentar vencer guerras que foram feitas para serem entregues e não controladas. A fé verdadeira não precisa de espetáculo, precisa de confiança. E enquanto você não vê nada mudando, o céu pode estar em plena atividade no campo que você não alcança. Lembre-se, existem batalhas que Deus resolve enquanto você simplesmente confia. Até o próximo vídeo, onde vamos mergulhar em outro estudo bíblico curta. Comente qual tema você
gostaria que abordássemos no canal. Compartilhe e se inscreva. Isso nos fortalece e motiva para mais vídeos interessantes.